Graça e paz, irmãos. Eu estava hoje no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, esperando a hora de vir para cá. E entre tantas pessoas que gentilmente, com muito carinho, vêm me cumprimentar e outros querem tirar fotos, veio uma moça, pastor, e ela disse para mim, ela estava com o marido dela, e disse que o marido dela, todas as vezes que ela faz uma coisa que não devia, ele disse, eu vou te entregar para a irmã Edmeia. Mas ela disse uma coisa da qual eu queria falar aqui. Ela disse, irmã, disse tudo o que Deus tem feito na vida dela através da minha pregação. Ela disse, irmã, eu conheci a senhora num retiro de carnaval na Bahia. Na ilha de Itaparica, Salinas da Margarida. A senhora pregou o livro de Colossenses. Ela não lembrava o nome da igreja. Ela não lembrava o nome do pastor. Ela foi ali convidada por alguém. Mas ela disse como aquele acampamento mudou a vida dela. Está vendo, pastor? E assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todos nós vamos fazendo o que Jesus mandou. Ela não lembra o seu nome. Ela não lembra a placa da igreja. Mas ela lembra e sabe que o Senhor trabalhou para que ela fosse abençoada. Não é? Eu acho isso uma maravilha, porque quem dá valor a um trabalhozinho, a um retirozinho feito na ilha de Itaparica, Salinas da Margarida, lá, o mundo não sabe disso. Mas olha a bênção que foi na vida daquela moça. E eu quero agradecer, aproveitar aqui, diante de toda a igreja, a bênção que o Senhor tem sido em todo o meu ministério. Quando nós nos conhecemos, eu estava dizendo para a coisa, eu hoje vi o Senhor, um senhor. Eu sempre vi o Senhor, um menino. Eu sempre vi o Senhor, um menino. E o Senhor sempre, pastor, sempre me honrou muito, o Senhor e sua família. O Senhor sempre investiu muito no meu ministério, na casa de Maria e Marta. O Senhor sempre, o convite, a busca, sempre foi um incentivo. Tem uma pessoa que já foi para a glória, que ela era encantada com vocês, com o amor com que vocês recebem. Esse incentivo, esse amor é tão necessário. Muito obrigada. Agora vamos trabalhar. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 1 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Eu queria que a gente prestasse atenção a alguns detalhes. Primeiro, está escrito em Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Dispôs-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora eu queria que aí mesmo os irmãos abrissem no capítulo 3, onde está escrito assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo,
dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nós vamos ver aqui duas coisas que são diferentes. A primeira vez que Deus envia Jonas, ele diz: tu vais a Nínive, clama. Tu vais clamar contra a cidade, porque a malícia dela subiu até a mim. Nós sabemos de tudo o que aconteceu, como Jonas, em vez de ir para Nínive, ele foi para Jope, comprou a passagem, entrou no navio para ir para Tarsis, nunca chegou a Tarsis. Mas, quando nós sabemos que ele entra no ventre do peixe grande, é vomitado na praia, nós sabemos que ele deve ter tomado banho quando estava em casa quietinho. Vem novamente a palavra do Senhor a Jonas e diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Você viu que da primeira vez Jonas ia fazer o clamor dele, agora ele vai proclamar a mensagem que Deus diz. Jonas vai abrir a boca, mas a palavra vai ser de Deus. Quem vai estar falando é Deus. Se você prestar atenção, o que aconteceu é que Jonas teve que ir, porque se da primeira vez ele parou no ventre do peixe, imagina o que ia acontecer a segunda vez. Ele não foi satisfeito, ele foi de má vontade, mas foi. Ele passou o dia atravessando a cidade, aquele sujeito chato. Jonas era chato, ele era enjoado, só Deus para aguentar aquele homem. Atravessando a cidade, o dia todo repetindo uma mensagem de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O dia todo. 7 palavras. Esse é o discurso mais escatológico que a gente pode ver. Quando você vê o resultado desta pregação, Jonas não falou de pecado, Jonas não anunciou a necessidade de arrependimento, mas por causa dessas 7 palavras, o rei desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, colocou cinza sobre a cabeça, assentou-se sobre o pó, deu um decreto real, nacional, que todos deviam se converter ao Deus de Jonas, anunciou um jejum nacional até para os animais. E você diz assim: o que é que aconteceu? Olhe o discurso, olhe a palavra. Primeiro, a palavra é de Deus. E Deus é responsável pela palavra dele. Deus não é responsável pela palavra do pregador. Deus é responsável pela palavra dele. Ele diz em Isaías 55: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que foi que aconteceu? Não precisou falar de pecado. Eles pensaram: 40 dias, amanhã são 39, e depois são 38. Esse tempo se encaminha para o fim. Isso leva o povo a pensar num fim iminente. Iminente. Vai acontecer. O tempo está contado. Palavra de Deus. Nós estamos no momento da igreja na terra que, se nós olharmos a palavra de Deus como está escrita na Bíblia, no capítulo 2 do livro de Atos, está escrito que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Quando nós olhamos, e eu quero mostrar para os irmãos, nós vamos estar falando hoje sobre os últimos dias. Então, se você olhar aqui em Atos 2, eu quero que você veja, para não pensar que eu estou delirando. Quando desceu o Espírito Santo, a Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Foram distribuídas entre eles línguas de fogo, e cada um passou a falar em novas línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. Só, meus irmãos, as festas não são festas de Israel. As festas são festas do Senhor. Quando você lê lá em Levítico, no capítulo 23, você vai ver, você vai olhar para as festas assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então as festas não são de Israel. Deus diz que elas são minhas festas. Quais são essas festas? Páscoas, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São 7 festas. As festas fixas que proclamareis serão convocações solenes. Por isso, os judeus celebravam com solenidade. Os judeus que estavam fora de Israel, na dispersão, eles ficavam se preparando o ano todo para vir para Jerusalém, para vir para Israel, na época das festas. Por isso, numa dessas festas que nós vamos falar rápido agora, que é Pentecostes, a Bíblia diz que estavam habitando em Jerusalém, não é? Judeus de várias nações da terra, não é? A Bíblia diz, se você quiser olhar, eu gosto de pregar quando as pessoas estão com a Bíblia aberta para olhar se é verdade, se está escrito, porque se não tiver escrito não presta. Chega de abobrinha nos púlpitos, não é? Chega.
O que fica para a eternidade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que faz diferença, é a palavra de Deus que traz vida. Só. Olhe, versículo 5 do capítulo 2 de Atos diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Isto, Pentecostes. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, como de vento impetuoso, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vocês vão ver quantas nações estavam ali. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão? Galileus, nessa expressão significa tabaréu, viu, Nuno? É tabaréu, Galileu, caipira, porque eram os pescadores, eram os discípulos de Jesus. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, olha, não era língua estranha, não. Era a língua que o povo entendia, cada um, não é? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos, olha, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que ali residem, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Você viu? O Espírito Santo vem e eles começam a proclamar o quê? As grandezas de Deus em línguas que todo o povo tinha condição de compreender. Mas eles nunca tinham falado essas línguas, porque eles eram galileus. Aí está a variedade de línguas. Bem, todos, eu queria que vocês prestassem atenção, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Mas outros, zombando, diziam: estão embriagados, tá tudo de pileque aí. Quando eles zombaram da manifestação do dom, a Bíblia diz que Pedro se levantou com os 11 e os advertiu nestes termos. Eu queria que vocês prestassem atenção a esses discursos de Pedro, que começa no versículo 15. Ele diz: estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas, olha agora, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está acontecendo agora. O profeta Joel disse: acontecerá nos últimos dias. Está acontecendo hoje. Pedro está anunciando que com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, começam os últimos dias profetizados pelo profeta Joel. Pergunta da irmã Edmeia para os irmãos caçulas: quando começaram os últimos dias, segundo a Bíblia? No dia de Pentecostes, meus irmãos.
Loucura pensar que nós estamos agora, nos últimos dias, nós estamos vivendo a rebarba dos últimos dias. Vai fazer 2000 anos que começaram os últimos dias, está escrito. Vamos provar isso? Porque a Bíblia diz, por boca de 2 testemunhos, todo o conhecimento será estabelecido. Então vamos ver. No livro do profeta Tiago, do apóstolo Tiago, se você olhar no capítulo 5, quem era Tiago? Irmão de Jesus Cristo, um judeu ortodoxo, terrível, foi um dos líderes da igreja. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, apareceu a Tiago. Ele escreve uma carta para os judeus que estavam na dispersão, e quando chega no capítulo 5, esta carta foi escrita no 1º século, e eu acho que nem tinha 50, nem era o ano 50, mas ele escreveu, a partir do versículo 7, olhe o que este homem diz, para você saber que tempo você está vivendo hoje. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, pois o juiz está às portas. Pense comigo, a palavra de Deus está dizendo que no 1º século da era cristã, o apóstolo está dizendo, a vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. No 1º século, nós estamos 20 séculos depois, e o Senhor ainda não veio. Então, você viu que são passados 20 séculos, nós estamos no século 21. O que você acha? São passados 20 séculos que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu gostaria que você pensasse na realidade. Eu pedi a Deus essa madrugada para vocês ficarem chocados com a indiferença que nós estamos vivendo. Vamos dar mais um exemplo? Outro homem santo do 1º século, Paulo de Tarso, quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, a partir do versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Paulinho de Tarso, no 1º século, ele achava que ele seria arrebatado junto com a igreja. São passados 20 séculos que ele escreveu isso.
Ele já está na glória há muito tempo. E o Senhor ainda não arrebatou sua igreja. São passados 20 séculos. Vocês estão vendo o quão próximo nós estamos? Mais um exemplo. João. Eu estou falando de gente santa. João estava na ilha de Pátimos. E ele ouviu, ele diz, ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ele vai descrever toda a visão e depois ele diz que o que vês, escreve. Jesus Cristo vai mandar ele escrever, e quando ele acaba de escrever para as igrejas, ele diz, depois dessas coisas, depois que ele escreveu as cartas, ele diz, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas a primeira voz que falou com ele, dizendo assim, olha, sobe para cá, para aqui, pois te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O que deve acontecer. Primeiro século. João é levado ao céu, não é para fazer um turismo, não. Deus vai passar o filme de tudo que vai acontecer para ele mandar para a igreja. Apocalipse é Deus revelando o seu Filho para a noiva. Ninguém que não seja igreja pode beber de Apocalipse. Porque Apocalipse é assim como o Filho revelou o Pai o tempo todo aqui na terra, ao ponto dele dizer, quem vê a mim vê o Pai. Jesus Cristo é a revelação total do Pai. Jesus é Deus visível, é Deus palpável, é Deus possível. Ele, quando sobe, o Pai chama João e revela o Filho para João mandar para a igreja. É isso. João vai escrever tudo. 7 selos, no 7º selo, 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças. Nós estamos com tudo sendo derramado. Nós estamos, por que nós estamos tão perplexos com as coisas que estão acontecendo? Está escrito que vai acontecer. Nada vai impedir que aconteça. Não ore para o mundo melhorar, porque o mundo não melhora. O mundo é caído, o mundo jaz no maligno. Ore, para que Deus fortaleça os seus filhos, para levarem essa mensagem, para que haja arrependimento, mudança de vida, para que a igreja de Jesus Cristo fique cada vez mais purificada, e para que a colheita de Deus seja abundante. Porque o mundo não vai mudar, porque o mundo inteirinho jaz no maligno. Bem, uma vez que nós vimos que esses homens viveram no 1º século, achando que o arrebatamento era para já, e o arrebatamento ainda não aconteceu, e nós estamos no século 21. Para quando você acha que é o arrebatamento? Para quando? Se você ler o discurso de Jesus Cristo, no capítulo 24,
do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, você vê Jesus Cristo falar tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. Um exemplo. Quando nós conversamos com as pessoas ficam perplexas. Irmã, por que é que na igreja primitiva aconteciam tantas coisas, tantas maravilhas? A gente vê conversões e conversões e conversões. A gente vê ressurreições. Aqueles discípulos de Jesus Cristo no meio da perseguição, entregando suas vidas. Hoje a igreja foi invadida pelo mundanismo a tal ponto que só se fala de prosperidade financeira. Você vem para Jesus Cristo para Ele resolver os seus problemas, para Ele pagar seu cartão de crédito, para você trocar de carro. Olha, não é pecado trocar de carro. Não é pecado você pagar seu cartão de crédito. Mas por que será que nós confundimos a prosperidade do Evangelho com a prosperidade que todo ímpio tem? Quando Deus falou com Josué, Ele disse: não te apartes do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que faças prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus ali está falando de sucesso e prosperidade quando você aplica o seu coração na palavra de Deus. Só isso. Só isso. Por que é que hoje você vê a igreja uma noiva tão indiferente? Você quer ver filhos de Deus em chamas de amor por Jesus Cristo? Onde está esse povo incendiado de amor pelo Evangelho? Onde está? É fácil botar um louvor supimpa, né? Botar os tambores, tocar, e o povo dança e dança e dança e grita. Isso é fogo de amor por Cristo. No ritmo dos tambores, também o Olodum faz a gente dançar. Tem que saber se nós estamos incendiados pelo ritmo ou por Cristo. O que é que vai acontecer? Como é que isso acontece? Vamos ver, porque o método está na Bíblia. Porque Deus não se desdiz. Deus é fiel à sua palavra e Deus não muda. Ele diz: eu sou, eu não fui nem serei, eu sou. Esse é o meu nome. Vamos ver a equação de Deus. É tão simples, qualquer criança sabe. Lá no início, Gênesis capítulo 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Vamos pensar nesta terra. Aqui diz que a terra era sem forma, era amorfa, vazia. Trevas sobre a superfície do abismo.
O que é isso? Isso é caos. Mas o Espírito de Deus paira. Ele toma conta. Ele está atento. Ele cobre. Ele está ali. Quanto tempo o Espírito Santo ficou tomando conta daquilo, não se sabe. Um dia, Deus veio ali e diz: haja luz. Pá! Houve uma explosão. O caos foi embora. O cosmos começou a criação. Como? A palavra coberta pelo Espírito. A palavra de Deus veio e o Espírito Santo já cobria. Então a palavra e o Espírito dão o início da criação. Para você ser gerado no ventre de sua mãe, foram precisas duas pessoas: seu pai e a sua mãe. Tudo que Deus gera, Ele gera pela palavra e o Espírito. Tudo. Deus começou criando. O Espírito estava lá e Deus foi só dando a palavra e foi dando, e tudo foi acontecendo porque a palavra coberta pelo Espírito. Vem João no seu evangelho e diz: no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez, porque a vida está na palavra, e a vida é a luz dos homens. E quando a luz resplandece na terra, nas trevas, as trevas não subsistem. E a luz é a palavra. E a vida é a luz. Bem, um dia, vamos dar mais um exemplo. Havia numa cidade da Galileia chamada Nazaré uma virgem. Virgem significa o ventre dela era sem forma, era vazio. O ventre dela era virgem. O anjo Gabriel chegou lá e trouxe o verbo: terás um filho. O verbo caiu no ventre sem forma e vazio. Maria ouviu aquilo: terás um filho? Como? Como se fará isso se eu não conheço varão? Eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo diz para ela: olha, o verbo já está no seu ventre. Agora, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela deu permissão, o Espírito Santo cobriu. Pá! Jesus. Agora, a palavra estava lá, o Espírito Santo cobriu. Houve a geração. Porque o Espírito vem sobre a palavra. Vamos ver mais um exemplo. Lembram dos discípulos de Jesus Cristo? Os discípulos de Jesus Cristo estudavam com Jesus. Jesus era rabino. Ele é conhecido como Rabi, porque Rabi significa meu mestre. Os discípulos o chamavam de Rabi, meu mestre. Pense o que é você estudar a palavra de Deus com o próprio Deus. Precisa ficar com inveja. Hoje você tem o próprio Deus de dentro de você ensinando. De manhã, de tarde, de noite, o próprio Deus ensinando, ministrando.
aqueles homens, 3 anos e meio, eles foram ministrados na palavra pelo próprio Deus. Vocês viram Pedro, um pescador, no dia de Pentecostes, abriu o bocão, e acontecerá naqueles dias. O que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele não disse, João, vê aí onde tem um livro do profeta Joel, traz aqui para eu ler. Não. Não. Ele sabia de cor. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, também sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei o meu espírito. Ele foi citando a profecia de Có, por quê? Porque estudou tanto com o Senhor Jesus, 3 anos e meio. Quando Jesus Cristo disse para eles, ide, fazei discípulos de todas as nações, ele disse, agora não, permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Por quê? Eles tinham toda a palavra, mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Mas eles tinham toda a palavra. Se você prestar bem atenção, aqueles discípulos, 3 anos com Jesus, só deram trabalho. Com toda a palavra que eles sabiam, eles eram briguentos, eles arranjavam confusão, um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco, do sumo sacerdote, uma confusão. Jesus os leva para Betânia, quando está dando as últimas recomendações, eles perceberam que Jesus estava descolando do chão. Foi preciso 2 anjos virem dizer, varões galileus, por que estáis aí a contemplar as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, descerá, assim como o vistes. Desceram, a Bíblia diz que eles desceram para Jerusalém, e foram se fechar. A Bíblia diz, com medo dos judeus, com toda a palavra que sabiam. Ficaram fechados com medo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem, em cima da palavra que estava no coração deles, houve a explosão, nasceram filhos de Deus, eles abriram as portas, nunca mais se fecharam. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Viram? 3 anos com Jesus, não prestaram para nada. 3 horas com o Espírito Santo e... a coisa foi diferente, porque Espírito com palavra é igual a explosão de vida. Explosão de vida. Nós vemos o início da era cristã, nós ouvimos falar tanto, e Pedro cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, João cheio do Espírito, e nós. Você precisa crer no que Deus diz. Você precisa crer na simplicidade da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres
E com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. A Bíblia diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não é porque você quer, não é porque você merece, não é porque você é digno, é que Deus decidiu que deve ser assim. No dia que você crê em Jesus, que você abre a boca e você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, você confessa, Ele lhe faz filho de Deus, seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro, você recebe o Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo porque você merece, mas porque Jesus merece. Você não recebe o Espírito Santo porque você é digno, mas porque Jesus é digno. Deus nos dá o Espírito. O Espírito não veio para habitar nas cadeiras da igreja. Ele vem para habitar dentro de cada filho de Deus. É triste você chegar numa igreja, hoje, século 21, e você vê uma irmãzinha orando assim: ó Senhor Deus meu Pai, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: ó minha filha, eu já enviei, vai fazer 2000 anos. Eu só tenho um para mandar, não tenho outro. O Espírito Santo já desceu no dia de Pentecostes. A pessoa está fazendo a oração do Antigo Testamento. A outra hora assim: oh, visita-nos divino Espírito Santo. O Espírito Santo não sou visita, não, sou residente. Eu sou habitante. Por quê? Antigo Testamento. Olha como é que um profeta santo do Antigo Testamento orava para o Espírito Santo. Ó esperança de Israel, Jeremias 14. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Porque o Espírito Santo vinha, enchia um profeta e voltava. Ele não podia ficar na terra. Por quê? Jesus não tinha nem vindo, quanto mais sido glorificado. Está escrito em João 6. O Espírito Santo é dado a cada filho de Deus. É porque você é bom? Não. É porque você é santo? Não. É porque você merece? Não. É porque você é digno? Não. É porque Deus decidiu. Então, se você realmente se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo está aí dentro. Mas, irmã, e aqueles maus pensamentos que eu tenho? Se vire. Você já sabe que tem mau pensamento, é só lutar contra eles. Mas e os meus maus desejos? Se vire. Vá largando. Mas os meus pecados? Se vire. O Espírito é santo. Agora, se o Espírito Santo está aí, ele está. Cadê a palavra?
Cadê a palavra para que haja explosão de vida? Está faltando. Está faltando a palavra. O Espírito Santo estava cobrindo o caos, nada acontecia. Porque faltava a palavra. Eu quero que você pense. Quanto tempo da sua semana você tem dedicado a trazer a palavra para o seu coração? Se você não está se dedicando a isso, eu sinto muito, mas é como querer fazer uma construção aonde você só tem tijolo, não tem cimento, não tem ferro, não tem mais nada. O Espírito Santo lhe é dado para transformar você num filho de Deus igual a Jesus. Jesus é a palavra. O Espírito e a palavra juntos vão formar em você um filho de Deus. Mas cadê a palavra? O que está acontecendo? Vamos lá. Uma das cartas que Jesus Cristo dita para João, ele escreve 7 cartas para 7 cidades da Ásia Menor. Haviam mais de 10 cidades, mas ele mandou para 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele escreve a carta para Tiátira, domingo, depois do almoço, tenha um tempo de sobremesa espiritual. Leia aquela carta. Você vai ver que igreja maravilhosa. Que igreja, a igreja em Tiátira. Mas quando chega na hora da reprimenda, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares. O tolerares. Que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Vamos ver sobre isso aqui. Primeiro século da era cristã. Quando Jesus escreve sobre Jezabel, ele diz a essa mulher, é sobre uma mulher que viveu no Antigo Testamento. Jezabel era uma mulher, uma princesa fenícia, filha de Etbaal, que era rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Ela era a profetisa de Baal. Você pode imaginar uma princesa. Devia ser uma moça linda, culta, riquíssima, inteligentíssima, muito bem preparada. Naquela época, quem fazia e arrumava os casamentos de suas filhas era o pai. O pai dela era o rei Etbaal. Ele ia arrumar um casamento de realeza para sua filha. Com quem ele casou a filha dele? Com o rei de Israel, Acabe. Ele fez um casamento político. Quando houve o casamento de Jezabel com Acabe, ela foi para Israel sabendo assim: agora eu sou a rainha de Israel. Eu vou implantar em Israel
o culto ao meu Deus que é Baal. Eu não vou tolerar culto ao Deus de Israel. Ela foi com esse objetivo. E ela não brincava em serviço, não. Assim que ela chegou em Israel, ela, inteligentíssima. Porque o povo adora o Deus de Israel? Porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Se eles pararem de ouvir a palavra do Deus de Israel e começarem a ouvir a palavra de Baal, eles vão adorar a Baal. Então vou fazer o povo não vai mais ouvir a palavra do Deus de Israel. Ordenou, meus irmãos, a matança de todos os profetas de Deus. Ordenou. Então, profeta de Deus só cala a boca, morto, né? Matou. O povo não ouvia mais a palavra de Deus, mas ela levantou 400 profetas de Baal. Eles falavam a palavra de Baal, que é o diabo. O povo todinho vai atrás da palavra que ouve. Se eles ouvem a palavra de Deus, eles vão adorar a Deus. Mas se eles ouvem a mentira, eles vão atrás da mentira. Se eles não ouvem a palavra de Deus, eles ficam encruados no lugar que estão, não tem alimento. Esse espírito que silencia a palavra de Deus, até hoje é conhecido como o espírito de Jezabel. Já estava presente na igreja em Tiátira no primeiro século. No primeiro século. Não é quando Jesus Cristo disse: tenho porém contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel quer dizer esse mesmo espírito. Hoje, se já na igreja em Tiátira estava presente, pensa hoje. Pensa hoje. Acabaram com a escola dominical, porque estava fazendo mal para o inferno. Está vendo? O inário. Para quê? O que tinha mesmo de errado com os hinos, hein? Cantavam as verdades eternas do reino. Foi eliminado. Chato. Né? E o que é que se canta hoje? Eu vim para adorar a Deus. Como é que se adora? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é... Cadê a palavra de Deus? É pecado fazer isso? Não. Mas e aí, cadê a adoração? E vai de festa em festa. Quem não gosta? Quem não gosta? Eu também gosto. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela foi sendo retirada pouco a pouco. Eu fui pregar num congresso de jovens uma vez, eu fiquei apavorada. Porque antes de mim, quem foi falar foi um líder de jovens que tinha sido trazido do Paraná. Ele não levou nem a Bíblia. Eu pensei, ele vai pregar com celular. Não, o celular permaneceu no bolso. Aquele rapaz falou de tudo. E foi uma diversão só. Que animador de espetáculo. E eu pensei, o que é isso aqui? Onde eu estou? Por que me chamaram? Por que me chamaram? O rapaz acabou de pregar, quem foi eu. Ó, que choque. Que choque. Né?
Mandei abrir a Bíblia em Lucas 10 e toma samaritano neles. O que eu quero dizer é o seguinte: se você já tem o Espírito, porque você já rendeu o seu coração a Jesus, o Espírito está aí. Por que não está havendo essa explosão de vida espiritual? Está faltando, não estou acusando, a Bíblia diz, está faltando o elemento, a palavra. Todas as coisas Deus fez por intermédio da palavra. Se Deus fez, o Espírito Santo é Deus. Ele quer fazer na sua vida, como fez na vida de Paulo, de João, de Pedro. Mas cadê a palavra? Você está esperando um milagre? Que milagre? Qual é o milagre que você quer? Que o próprio Deus ponha a palavra, que o próprio Deus leia para você. Tem gente assim que pensa, eu vou pregar, eu fico lá no púlpito, o Espírito Santo vai trazendo o que eu não botei para dentro. Bater com a formiga preguiçoso. Tem gente que diz, irmã, eu queria que a senhora botasse a mão sobre a minha cabeça. Eu disse, para quê, filho? Eu quero ter a sua unção. Eu quero pregar como a senhora prega. Eu digo, vá fazer o seguinte, você não precisa da minha mão, não, você precisa ter vergonha. Vai estudar, vai ler a Bíblia, leia, repita, leia, repita. Quantas vezes você teve que ficar repetindo comigo? Está vendo? Repetindo. Senta, vamos dormir, vamos. Leia o versículo, repita 10 vezes. Agora fecha o olho e diz de novo. No outro dia, vamos ao versículo de ontem. Para memorizar Apocalipse. Vou contar para vocês. Quando a Ângela veio para andar comigo, ela tinha um zumbido no ouvido. O zumbido não passava. Não havia médico. Em canto nenhum, outros países, não havia o que curasse o zumbido do ouvido dessa moça. Uma moça sadia, mas zumbi. Tinha uma dor na perna, coisa triste, uma moça tão linda. De vez em quando a dor vinha e não tinha jeito. Ninguém descobriu o que era. Eu disse para ela, vamos embora começar a ler. Memorizar. Vamos fazer uma dieta. Botar para dentro, para lá, vamos comer. Vamos comer. Acabou o zumbido. No primeiro capítulo de Apocalipse, acabou o zumbido. E acabou a dor da perna, até hoje. Como é que Jesus Cristo curou aqueles 2 discípulos de Emaús? Estava entrando numa deprê, indo de volta para casa. Jesus chegou lá. Jesus não fez uma pregação para aqueles 2 safadinhos. Jesus só foi pegando o que estava escrito. Toma, toma. Tudo quanto era versículo a respeito dele que está escrito aí no seu Antigo Testamento. Curou. Curou. Meus irmãos, uma palavra que o vento ouve e obedece. Uma palavra que faz a terra produzir fruto. Uma palavra que faz a onda ouvir e obedecer. Você pense que palavra é essa? Que chama o morto, apodrecido. Foi a irmã de Lázaro que disse para Jesus, ao 4º dia, cheira mal.
Sabe por quê? Ao terceiro dia que a pessoa tinha sido enterrada, as mulheres iam ao sepulcro e levavam ervas aromáticas para botar no cadáver. Era a última homenagem que se fazia ao defunto. Pronto. Maria, Marta e as amigas tinham ido ao terceiro dia lá no sepulcro de Lázaro e tinham visto. Quando Jesus chegou lá no quarto dia e disse: retirai a pedra, Marta: não, Senhor, cheira mal, é de 4 dias. Jesus disse: que isso? Mulher, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ela deve ter feito como toda boa Marta. Você pensa, onde que estava o espírito de Lázaro? Porque a Bíblia diz: e a carne volte ao pó, mas o espírito vai a Deus que o deu. Jesus só disse: Lázaro, sai. Ele não disse: Lázaro, ressuscita, porque Lázaro podia ressuscitar e ficar lá dentro. Ele disse: Lázaro, sai para fora. A ordem, o espírito voltou. Me diga uma coisa, você já viu o poder dessa palavra? Lázaro estava todo amarrado, meus irmãos. Como é que este homem achou a única saída que tinha? Porque a ordem foi sair. Chegou lá fora, sair. Desataio. A ordem é completa. Eu tenho um grande amigo, nós temos, pastor Seni Tavares, que diz uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando Jesus Cristo cura o cego, ele não deixa miopia. Esta palavra, que dá ordem ao vento, às ondas, esta palavra, que traz o morto da eternidade, e ele sai sem enxergar o caminho, mas sai porque a ordem ela vem para fora. É esta a palavra que está escrita. O poder não diminuiu. Ela está aqui. Eu, se fosse o diabo, ia fazer isso mesmo. Ia fazer você desistir da palavra, ter preguiça de ler a palavra, não querer memorizar, na hora que vai ler a Bíblia dá sono. É isso que o diabo faz. É espírito de Jezabel. Será que não está dominando, meu irmão, a sua vida? Comece a pensar. Porque se você está nessa indiferença pela palavra, com certeza, você não vai crescer. E isso interessa ao império das trevas. Não vai haver explosão de vida em você, e você vai ficar esperando que alguma coisa aconteça. Olha, Deus diz: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Deus já nos deu o seu reino, já nos deu o seu Filho, já nos deu o seu Espírito. Que mais? Está tudo aí. Nós estamos no final dos últimos dias. Estamos esperando o quê? Estamos na última rebarba. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Já viu a do Eufrates? Quem foi que viu? O Eufrates está com trechos totalmente secos. Apocalipse 16. Está lá.
As profecias hoje estão se cumprindo assim. Você abre a Bíblia e o YouTube e vai comparando, está acontecendo tudo diante de nós. Essa de Israel agora está escrito. O que acontece com Israel acontece com a igreja. Por que Israel está nessa confusão? Falta de vigilância. As últimas pregações de Jesus são sobre vigilância. Nós estamos vigiando? Ainda estamos preocupados? Atacando o governo? Será que é para isso que Jesus Cristo nos deixou aqui? Nós precisamos orar pelos governantes. Não é atacá-los. Eu posso até atacar o pastor. É bem melhor do que atacar o pobre do prefeito dessa cidade. Porque o pastor usa o nome de Jesus, é filho de Deus. E ele, coitado, morto espiritual eu não conheço. Não sei nem o nome, só estou dizendo porque ele é filho de Deus. Então pronto. Ele precisa das minhas orações. E essa é a hora. Está escrito. Dever de casa para domingo de tarde. Daniel 2. E você vai ver o momento que você está vivendo. Nós precisamos saber. Palavra de Deus. Dispõe-te, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Jonas chegou lá, abriu o bocão, a palavra era de Deus. Ele ia dizendo, o Espírito ia botando nos corações e houve transformação. Porque a palavra é de Deus. Então nós precisamos de palavra de Deus para dentro dos nossos corações. Precisamos falar, cantar, memorizar, ler em voz alta nas nossas casas a palavra de Deus, para que haja explosão de vida, porque nós estamos precisando. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.